Imagina só, você é só um adolescente pacato do ensino médio que está lá de boa no seu quarto, quando de repente aparece uma criatura, sabe-se lá da onde, que tenta invadir seu corpo, invade seu corpo e tenta se alojar no seu cérebro. E aí, o que fazer, né? Se você gosta desse tipo de narrativa, então você vai adorar o mangá Parasite. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, oi Tomodachi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Letícia, esse é o canal Foca na Ásia, é um canal de animes, mangás e doramas, então se você gosta disso, eu já peço aqui que se inscreva, curta, compartilhe e vamos lá, porque eu estou empolgadíssima com esse mangá. Hey, amantes de suspense e ficção científica, esse mangá é pra você. Parasite é um seinen. Pra quem não sabe as demografias de mangás, seinen é uma demografia cujo público-alvo é o masculino adulto. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso, explicando todas as demografias, mas o que interessa aqui, Parasite é um seinen de suspense e ficção científica, e ele é escrito e ilustrado, o mangaka dele é o Hitoshi Waki, e originalmente ele foi publicado como 10 volumes, mas não essa versão, porque essa versão é a versão especial, com todas as páginas coloridas, que está sendo publicado pela editora JBC, e dá um total de 8 volumes. Bom, o nosso protagonista é o Shinichi, que, como eu já falei, é um adolescente do ensino médio, tem lá a sua vida normal pacata, e um determinado dia, o corpo dele, mais precisamente sua mão direita, é tomado por um alienígena, uma criatura, um parasita, que tenta invadir seu cérebro. Isso acontece porque um dia, criaturas, parasitas alienígenas, decidem invadir a Terra para se alojar no cérebro de todos os seres vivos. E eu falo seres vivos porque eles também fazem isso em animais. Só que o foco deles são os humanos, porque eles julgam que os humanos são animais mais racionais e tal, mais evoluídos. Eu tenho lá minhas dúvidas, mas o foco deles são os humanos. E aí eles invadem, tomam um corpo de centenas de pessoas inicialmente, e esse número vai crescendo. Um deles é o Shinichi, que é o nosso protagonista, sendo que esse parasita, ele tenta se alojar no cérebro da pessoa. E o Shinichi, ele tem um pensamento um pouco mais rápido, então ele imediatamente conseguiu impedir isso. O parasita se inseriu no corpo do Shinichi a partir da mão direita e foi tentando subir até chegar no cérebro. Sendo que o Shinichi, ele pegou alguma coisa lá, amarrou o braço dele e impediu que ele passasse pela circulação sanguínea. Então, o parasita, que posteriormente ele vem a ser chamado de Mig, ele fica lá na mão direita, ele não pode mais sair da mão, mas também não pode mais ir para o cérebro, então ele atinge o estado de maturação dele na mão do Shinichi. E aí é o seguinte, se o Shinichi tentar amputar a mão direita dele, antes que ele faça qualquer coisa, o parasita pode matá-lo, porque ele tem muita força, muito reflexo, tem poderes que se transformam em navalhas e várias coisas e tal. Pode ferir, cortar, matar alguém. Também pode fazer contra a família dele. Então, antes que o Shinichi perceba ou faça qualquer coisa, o parasita já fez. Então, ele propõe assim, já que eu não posso mais fazer nada que me leve até o cérebro, porque eu já atingi meu estado de maturação, eu já não consigo mais, e você também não pode fazer nada, eu proponho que a gente coexista no mesmo corpo, cooperando um com o outro. A gente não tem muito o que fazer, porque se ele tentar fazer alguma coisa, eliminar o parasita, ou informar para alguém, o parasita faz alguma coisa com ele ou com a família dele, então fica por isso mesmo. O parasita convive na mão direita do Shinichi, e o Shinichi convive com o parasita lá, tentando esconder das outras pessoas, porque assim, embora os parasitas não tenham se alojado ainda do corpo de todo mundo, inicialmente são centenas de pessoas, esse caso vai aumentando à medida que vai passando o tempo, mas tem pessoas que não foram atingidas pelos parasitas ainda, estão vivendo sua vida normalmente, e tem outras que foram. Geralmente as pessoas que foram atingidas pelos parasitas, elas não têm mais a sua consciência, porque na maioria das vezes o parasita ele consegue
chegar até o cérebro da pessoa, e quando chega no cérebro da pessoa já era. A pessoa não tem mais consciência de nada, ela fica agindo contra a sua vontade, já só existe o corpo, porque a consciência mesmo é do parasita, quando ele atinge o cérebro. Então não tem mais o que fazer. Como no caso do Xinite, ele conseguiu impedir que o Mig passasse para o cérebro dele, ele ainda tem a sua consciência, o seu corpo, só que convive com esse parasita na mão direita. E aí é isso, ele tenta viver a sua vida normal, de estudante de ensino médio, com um parasita alojado na sua mão, tentando esconder de outras pessoas que esse parasita está nele. Então aí no começo gera até umas situações desconfortáveis para o Xinite, porque esse parasita ele ainda está descobrindo como é que a sociedade humana funciona. Coisas que para os humanos seria pudor, para o parasita Mig, que está alojado na mão direita do Xinite, é só um descobrimento, né? Então, tem cenas em que a mão do Xinite faz movimentos que não é que o Xinite queira, e sim o parasita que está fazendo, como se estivesse provocando a outra pessoa, ou pegando em lugares que não é para pegar nas meninas. Então acontece esse tipo de situação desconfortável. E também como ele está dentro do corpo do Xinite, ele consegue detectar alterações hormonais. Enfim, em geral é uma situação meio aterrorizante, então ele tenta cooperar com o Mig. Aquelas pessoas que têm um parasita já alojado no seu cérebro, elas tendem a deixar rastros e vítimas. Os parasitas eles se alimentam da raça qual eles estão alojados. Então, se o parasita ele invade o corpo de um humano e toma o cérebro do humano, que é o que acontece em 90% dos casos, ele vai se alimentar de um outro humano e ele vai deixar rastros. Então, gera um pânico social muito grande, porque quando esses parasitas vão se alimentar, eles não são nada discretos. Eles se alimentam da pessoa e deixam os restos mortais das pessoas jogadas assim na rua. Então, imagina isso acontecendo com centenas de pessoas, e aí você está passando num parque e tem os restos mortais de outra pessoa lá, que foi atacada por esse parasita. Então você está lá passeando de boa na rua, num parque e tal, vê os restos mortais de uma pessoa lá, e isso vai se repetindo, vai acontecendo com outras vítimas e tal, gera um pânico social muito grande, as pessoas ficam aterrorizadas, isso sai no jornal, sai na mídia, sai na internet, sai em tudo que é lugar. As pessoas começam a pensar que é coisa de seita ou de alguma pessoa depravada que faz esse tipo de coisa assim, por pura crueldade, sendo que na realidade são os parasitas que estão fazendo isso. Então, eles não têm a menor consciência ainda de que isso escandaliza, né? À medida que o tempo vai passando, o parasita, que detém uma inteligência, né? À medida que ele vai amadurecendo, eles passam a fazer isso de uma forma mais discreta. Eles passam a pegar suas vítimas e deixar os restos mortais delas escondidas em outros locais para não gerar mais comoção e não gerar mais evidências da existência deles. Mas, quando isso acontece, já tem todo um pânico social, porque são vários casos repetindo e é sempre do mesmo jeito. Então, as pessoas, elas já pensaram que foi uma seita, foi um maníaco. Então, eles só, basicamente, quem sabe que são os parasitas é o Xinite, porque, basicamente, até onde se sabe, ele é a única pessoa que ainda tem a sua consciência que conseguiu impedir que chegasse no cérebro. E ele não pode falar isso para as outras pessoas e revelar a verdade, porque se ele revelar, o Mig, o parasita Mig, que está na mão direita dele, pode fazer qualquer coisa com ele, com a família, enfim. Então ele não faz, eles coexistem no mesmo corpo. E uma curiosidade aqui sobre o nome do parasita que está alojado na mão direita do Xinite é que é uma referência à direção direita em japonês, que se chama Mig, como ele está na mão direita do Xinite, e Mig em japonês é direita, esse foi o nome escolhido por ele. Até agora, que esse é o primeiro volume, mas até agora eu tenho visto umas reflexões bem interessantes. Uma me chamou ainda mais a atenção especial, que foi
Uma determinada conversa, o Shinichi, ele fala que é um absurdo isso que eles, os parasitas, fazem, né? Ele fala para o Mig. E é um absurdo, é de tamanha crueldade, isso é aterrorizante. O que os parasitas estão fazendo com as pessoas, que é devorando as pessoas e deixando restos mortais delas, e, enfim, se alimentando as pessoas e fazendo toda essa comoção com os restos mortais das pessoas, né? Então são cenas bem absurdas, bem horrendas. E aí o Mig, que detém inteligência, outra curiosidade é que os parasitas, eles estudam, né? Eles estudam, eles detêm conhecimento, e aí eles vão pegando várias informações do mundo humano. Então ele tem uma linguagem bem rebuscada, inclusive. Mas assim, ele detém inteligência e aí ele questiona o Schnitt, né? Mas por que é absurdo se vocês fazem isso com outras espécies? Se referindo ao fato de que os humanos também se alimentam de outras criaturas vivas, dos animais, e assim, numa proporção completamente exagerada, mais do que o necessário, inclusive, né? As pessoas capitalizam em cima dos animais, da alimentação e tal, matam mais do que realmente precisa para alimentar o mundo. Então, o Mig, ele faz esse questionamento, você está dizendo isso só porque acontece com os humanos, porque a gente está fazendo isso com os humanos. Mas vocês fazem isso com outras espécies. Então, qual é o escândalo? Então fica aí o questionamento, eu achei bem interessante. Eu confesso que depois que eu li isso, eu fiquei bem pensativa. E outro fato interessante é que se um determinado parasita quiser, ele também pode se transferir de um corpo para outro corpo. Ele não precisa estar naquele corpo para o resto da vida que ele se alojou. Eles podem passar para um outro. Bom, a gente ainda não sabe a origem deles, mas eu estou super animada e sim, eu vou continuar acompanhando esse mangá porque eu tô achando incrível. Eu sei que tem um anime também, mas eu nunca assisti o anime, então realmente o meu primeiro conhecimento sobre o universo de Parasite é a partir do mangá. Estou me surpreendendo a cada capítulo que eu tô lendo e com certeza vou continuar acompanhando. E vocês que são fãs de seinen, de ficção científica e suspense, também vão adorar esse mangá. É super recomendável. E pronto, agora eu vou mostrar um pouquinho de como é por dentro dele. Então fica aí. Então é isso, meus amigos. Já começa com essa capa maravilhosa, esse marca-textos também, que a gente recebe. E aí começa uma breve introdução, né? Que eles decidiram invadir a Terra. E vou dar uma passada por aqui. Vocês estão vendo essa beleza? Totalmente colorido, todas as páginas coloridas. Vocês estão percebendo, eles, como eu falei, eles invadem o corpo de animais. Só cena tranquilinha para a criança ler, né? Cenas bem saudáveis. Enquanto eu estava editando este vídeo, eu recebi o volume 2 de Parasite. Muito obrigada, JBC. Bem impactantes. Arte belíssima. Todo um cuidado, todo um capricho que a gente tem aqui nessa edição especial. Essa aqui é a professora do Shinichi, uma professora novata, jovem, mas ela tem também um parasita alojado nela, só que no caso dela, ela tem um parasita no cérebro dela, então ela realmente não responde mais por ela, e sim um parasita. Essa aqui é a mãe da professora, que foi vítima do parasita. E a gente vê um pouco do passado do Shinichi, dos pais dele, quando ele era mais jovem. E aqui a gente tem algumas respostas que o autor deu para os seus leitores.
Isso no tempo, tá? Pra quem não sabe, Parasite é um mangá de 1988. E essas perguntas e respostas foram feitas e respondidas no final dos anos 80 e início dos anos 90. Então é bem interessante aqui também, né, alguns questionamentos. E assim, apesar de ser um mangá no final dos anos 80, ele é muito atual. Inclusive, vários questionamentos que tem aqui também são questionamentos bem atuais. Então é super recomendável. E a gente consegue perceber também pela própria ambientação do mangá, das artes, que realmente ele se passa no final dos anos 80, porque as próprias roupas são roupas bem características do tempo. Quer dizer, essas ombreiras aqui da professora, esse tipo de camisa do Shinichi, do pai do Shinichi. Então é uma moda bem característica do tempo, mas o enredo, a história, o contexto, assim, é completamente atual. Então vale muito a pena vocês adquirirem. E o preço de capa é R$ 76,90. Só que isso é versão especial, é uma versão colorida, todas as páginas coloridas, muito bem trabalhada e detalhada, e são 8 volumes, então sim, vale a pena demais você ter. E a proporção, as dimensões são 15 por 21. Então já é um volume um pouco maior, um pouco mais grosso também, a espessura. Então é isso, meu povo. E é isso aí, Tomodate. Muito obrigada por me acompanhar em mais um vídeo. Se inscreva aqui, curta, compartilha, comenta, por favor, que assim você me ajuda bastante a progredir com o canal e melhorar os vídeos cada vez mais. Talvez vocês tenham percebido, ou não, que agora eu estou com a iluminação melhor. Isso porque agora eu estou com o Light Ring, que é aqueles anéis de iluminação aqui, que está dando uma iluminação bem melhor para mim e também permite essa facilidade de ficar segurando o celular enquanto eu tenho esse suporte para poder gravar o vídeo, né? Porque antes eu não tinha suporte desse lado, aí não tinha como mostrar stand. Enfim, melhorei aqui a ambientação. E então vocês compartilhando, curtindo, se inscrevendo, isso também influencia bastante na qualidade do vídeo. Eu agradeço muito se vocês puderem fazer isso por mim e pelo canal. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais, até o próximo vídeo. E tchau, tchau, Tomodate. Até a próxima.